Oi. De novo. Dia 25, quinta, 5h47 da manhã. Vou logo desativar o alarme pra não passar raiva. Coloco pra tocar todas as 6 horas. Tenho que sair daqui 7. 6h40 pra 7. Eu tava vendo um vídeo. Eu até tinha baixado um PDF sobre esse assunto, que é de uma coleção de assuntos bíblicos que são analisados por 4 autores diferentes. Então você tem coisas como Jesus, o pecado, enfim. É uma série de livros sobre matérias teológicas, né? Uma série teológica. É tipo um almanaque teológico de um assunto brevemente destrinchado por 4 teólogos diferentes, ou por 4 pessoas diferentes, não necessariamente teólogos. E eu tinha baixado um livro nessa leva, nessa coleção aí, que eu não me lembro o nome, enfim, no PDF Drive, sobre o massacre de Canaã, o genocídio de Canaã do Antigo Testamento. E caso você não saiba, foi praticamente um episódio da Bíblia em que Deus se voltou a seu povo escolhido, né, que eram os hebreus antigos, e falou: olha, não tem um povo que está lá em Canaã, que é a terra prometida de vocês? Então, vão lá e matem todo mundo, purifiquem o local e o tomem para si, porque esta terra eu, Senhor, seu Deus, vos dei. Então, matem esse povo que não merece estar lá, não merece nem estar vivo, vá lá, limpem, varram esse lugar, crianças e mulheres inclusas, idosos, enfim, não só guerreiros, enfim, mas não deixem reféns, matem todos. Deus, nosso Deus, judaico-cristão, nosso Deus, falou isso, matem todos. O Supremo Amor Cósmico falou: matem todos. E como Jesus é Deus, então de alguma maneira Jesus falou, antes de morrer na cruz: matem todos, crianças inclusas. E assim, pra mim pelo menos, isso já seria um troço chocante pra caralho. Pra caralho, se eu fosse agnóstico como antes, né, pelo menos. Talvez eu ainda seja, mas se eu fosse agnóstico como antes, isso é perdido do marco ateu. Sei lá, cara, isso pra mim já seria chocante, em termos de narrativa, em termos de caramba. Então isso, a gente reza pra isso quando a gente vai pra missa no domingo, sabe? Enfim, isso, falando isso agora, quando eu vi o vídeo e eu me lembrei disso, eu não li esse livro, eu não cheguei a ler, mas ele tá no meu HD externo. Acho que vou dar uma lida, pelo menos em um artigo sobre esse assunto. Mas eu tava vendo um vídeo sobre isso, acho que era do Iago Martins. Era um react do Iago Martins a um vídeo do Paulo Cogos no podcast do Monark, enfim. E eu me lembrei dessa história e eu me choquei de novo. Eu pasmei de novo, sabe? E eu lembrei, caramba, eu já tinha pensado sobre isso. Foi até uma questão que eu até discuti com o Vivi, que é alguma coisa tipo... Na minha era crente, eu falava, eu sei que Deus existe. Enfim, eu sei que Deus existe. Mas o ponto é, ele é bom ou não? Porque, tipo, ainda quando você contrapõe Deus ao diabo, o que é que não fica bonzinho se você contrastar com o demônio? O que é que não fica? Vamos pensar na imagem clássica que a gente tem do demônio, sem ser aquela glamorização do John Milton no Paraíso Perdido. Não. Imagina o coisa ruim, o tinhoso sete peles, já no inferno, já fudido, já ferrado, já desfigurado, já carcomido pelo ódio, pelo ressentimento, pelo pecado, enfim. Tira a coroa dele e deixa ele como um monstro que ele é. Vamos lá. Faz aí na tua cabeça a imagem do diabo, a imagem monstruosa do demônio. E compara isso com, sei lá, velhinho barbado, meio musculosinho, enfim, meio velhinho assim em cima das nuvens e tal. O que é que te parece mais aprazível? Tá assim, fica fácil, né? Desculpa, Silmar, fica fácil. Fica bem fácil. Mas naquela época eu já pensava, cara, isso não basta, isso não vai me fazer, isso não vai fazer com que Deus seja fácil de engolir, isso não vai fazer com que eu pense, que merda. Com que eu não pense, né? Que merda, eu tenho que me submeter a isso. Isso com I maiúsculo, mas ainda assim isso.
tipo, desculpe, senhor, eu acredito em você e eu quero submeter-me a você. Mas às vezes você é insuportável. A sua ideia, a vossa ideia com V maiúsculo é insuportável na pior acepção da palavra. Tipo, às vezes não é que o Senhor é infinito e eu não consigo compreendê-lo, não. Não há nada que o pare. Por isso o Senhor é insuportável, sabe? É mais para esse sentido, tipo, invencível, sabe? Tipo, ele pode fazer o que ele quiser, porque quem é que vai legislar? Quem é que vai sequer julgar? Não é nem conseguir parar o cara com C maiúsculo, nem conseguir parar o Senhor. É só julgar o cara com C maiúsculo. Quem é que vai conseguir fazer isso? Não tem mais ninguém acima dele. Então, assim, pra mim, pelo menos, mais uma vez, quando eu rememoro isso, quando eu volto pra esse lugar, que eu já tive tantas vezes, isso me pasma de novo. Bate um paniquinho, sabe? Bate um paniquinho. Eu falo, caralho, Deus é apavorante. Deus é apavorante. Até em contraste com o diabo, Deus é apavorante. Inclusive, é até uma coisa que muito crente fala, né? Que tipo, você não teme Deus, mas até Satã teme Deus. Até Satã teme Deus. E é verdade. Até Satã avisa, até Satã fala. Quem tem, tem medo. E ele tem medo. Então, assim, ok, tá bom. Deus é infinito, ele é forte, ele é invencível, o Senhor dos Exércitos, justo, enfim. Ele é terrível. Tá, mas pra mim, nada tinha ficado, nada desse tipo, essa ideia, essa percepção, esse fato, nunca tinha ficado tão concreto, nunca tinha me parecido tão chocante quanto nesse caso do massacre dos cananeus no Antigo Testamento, a conquista dos hebreus de Canaã. Que se você tirar de contexto e ler aquele texto bíblico, que eu não me lembro qual é, não sei em que ponto da Bíblia exatamente isso acontece, eu acho que eu nem cheguei a essa parte da Bíblia, eu fiquei mais pelo Novo Testamento mesmo, que é mais engolir, né, mais palatável, é mais fácil dizer que ser cristão só fica no Novo Testamento, mas enfim. Se você for ler aquele texto, não enquanto escritura inspirada, mas enquanto um texto histórico, aquilo ali parece simplesmente uma guerra tribal comum, com uma justificativa comum e com consequências comuns. Inclusive, eles não mataram todos os cananeus, né? Os judeus não mataram todos os cananeus, ou hebreus, enfim, os judeus antigos, que eram hebreus. Eles não mataram todos os cananeus, eles pouparam as mulheres jovens, que então poderiam ser integradas na tribo, porque poderiam carregar filhos, enfim, poderiam ser úteis, né? Ser úteis com seus úteros ao povo escolhido de Deus. Deus é bem pragmático, inclusive. Ele não os pede ser úteros. Mas enfim. Então vai lá. Cara, isso bate em tanta coisa. Isso tem tantas implicações que tá passando tanta coisa na minha cabeça que eu tô tentando organizar, concatenar isso. Porque é tudo ao mesmo tempo, tudo se conecta, tudo se implica. Matar. Vamos lá. Se você tivesse, por azar, por extrema infelicidade, e ainda com a existência de Deus, por mero acaso, nascido e minha mamãe é cananeia, meu papai é cananeu, e você tem 6 anos, só que você não é uma moça que pode ser útil. Você não pode empreender, porque tu é homem. Então você é um menininho. Aí invadem tua terra. Aí matam tua mamãe. De repente poupam a tua irmã porque ela pode ser útil, mas tu não pode emprenhar, não pode deixar crescer, porque talvez tu fique puto e revoltado e querer se vingar. Então você não é confiável. Você é uma criancinha, mas ninguém sabe o que, você vai ser amanhã. Então que você não seja nada. Então vem um israelita e corta o teu pescoço. Tem também isso, porque como será que eles mataram as crianças, hein? Será que eles mataram as crianças antes da mãe, para que eles não vissem a mãe sendo morta? Ou eles mataram a mãe, ou eles mataram
os filhos e as mães, os filhos e os braços das mães. Enfim, não tem ângulo que você jogue sobre isso que não pareça monstruoso. E bem medíocre, né? Bem vulgar, bem animal. Tipo, Discovery Channel. Seres humanos in natura. Seres humanos curtindo o momento, sem celulares. Tipo, não tem luz que você joga em cima disso que não pareça um troço escabroso, horrível. E você dizer que foi mando de Deus, não melhora. Não melhora. Não melhora mesmo. Não melhora. Desculpa se é crente, mas não melhora não. Piora. Fica pior. Tipo, esse é um dos casos em que a existência de Deus piora alguma coisa exponencialmente. Porque se Deus não existisse, seria realmente mais, assim, cenas. O pôr do sol. Um maremoto, um tsunami. Um arco-íris. Um genocídio. Uma caça de leões. Correndo atrás de uma zebra em uma savana africana. Sabe, tipo, o que é que todas essas coisas têm em comum? Elas são o fluxo, eu ia falar inclemente, mas o fluxo indiferente. Belíssimo, brutal, mas ainda assim indiferente da natureza. É simplesmente como as coisas são, porque elas existem e elas funcionam da maneira como elas funcionam. Tipo, é só o que é, sabe? Só o que é. Sei que ninguém precisa estar lá pra testemunhar isso, mas ainda assim é. Enfim, relativismos à parte. Então seria só isso, mas você coloca Deus no meio disso tudo, você mete uma testemunha em um juiz, e alguém que ordena aquilo, e alguém que justifica aquilo, e alguém que encontra prazer e gáudio naquilo, júbilo, satisfação, em um genocídio, em tudo que ele implica. E você ainda tem que as jovens, as mocinhas foram, todos que elas amavam, todas as pessoas que elas amavam foram mortas, mas elas foram obrigadas a servirem os seus úteros aos seus captores. E veja bem, eu nem tô aqui querendo vitimizar os cananeus, porque eu não cheguei nessa parte do vídeo, mas que eu me lembre, quando eu li sobre isso na época, eles eram bem bárbaros, os cananeus eram bem bárbaros, eles eram brutais, eram cruéis mesmo. Era um povo bélico, não eram santinhos, tinham feito coisas parecidas contra os povos. Se os hebreus tivessem dado mole, de repente eles teriam feito a mesma coisa, se não pior, com eles. Então vá lá, né? Isso segundo o que está escrito, né? E segundo a versão dos hebreus antigos da história. Segundo a versão deles, né? Mas eu não acho difícil acreditar não, que, né? Enfim, é tudo gente. E aí que tá. Esse negócio de você falar que é tudo gente, são todos iguais. Quando você vê uma situação como essa, gente contra gente, povo contra povo, genocídio contra genocídio e tal. Eu tava... Isso me trouxe pra um lugar de, caramba, eu já tinha exercitado essa ideia há um tempo. Principalmente quando eu vi, acho que a doutora Ana Beatriz, a psiquiatra. Ela fala umas baboseiras, mas ela é bem sensata. Na área dela, né? Dentro da área dela, ela é muito boa. Em que ela fala que empatia não é necessariamente uma coisa boa no sentido de... É uma ferramenta. Empatia é uma ferramenta. Ela pode ser emocional, ela pode ser psíquica, ela pode ser intelectiva, enfim, tem tipos de empatia. Mas esse negócio de você se colocar no lugar da outra pessoa e você mais ou menos prever como ela vai agir, você compreendê-la e tal, isso não é só coisa que pessoas boazinhas fazem. Isso é uma ferramenta muito útil. Empatia é útil em manipulação. Empatia é útil em instrumentalização de outra pessoa. Empatia é útil para você saber com quem você está lidando. E você não tem empatia só porque você gosta. É uma ferramenta. Então, e o fato de que outra pessoa é tão parecida com você, dependendo de quem você é, cara, isso não quer dizer que você vai ter uma relação passiva com essa pessoa, uma relação passiva com essa pessoa, pacífica com essa pessoa. Isso não quer dizer que pode haver paz entre vocês. Isso não quer dizer que seja sequer suportável que vocês dois existam próximos demais um do outro. Eu, pelo menos, tiro por mim que se eu encontrasse com uma pessoa idêntica a mim, em um quarto escuro, e eu tivesse trancado com outra versão minha em um quarto escuro, para mim, isto seria a mesma coisa de estar com The Rake, sabe, da creepypasta, ou com o Troca-Pele, das Backrooms, outra creepypasta, né, com aquele bicho bizarro, daquelas creepypastas que consegue ficar igual a você, enfim, ele se disfarça de você pra te matar, enfim. Pra mim seria a mesma porra, um troço parecido comigo, e dentro pra mim, em um quarto escuro, em um lugar ermo, assim, só ia ver aquela coisa. Eu falando isso, eu já me arrepio todinho. Não é exatamente que eu tenho medo de mim mesmo, mas tipo... Sabe? O homem é o lobo do homem e tal.
Isso não é só frase de efeito, isso não é só uma metáfora, isso não é só uma coisa que você coloca no perfil do Instagram e numa epígrafe de um livro, sei lá. Ou pra justificar a monarquia, sabe? Ou o comunismo, sei lá. Ou o capitalismo, não sei. Isso é um fato. Então, assim, o fato de que você é gente, puxando para essa situação do massacre dos cananeus, não consegue me fazer não me compadecer e me chocar e me escandalizar até com o que foi feito com eles por parte dos hebreus. E pior ainda, amando de Deus. Mas ao mesmo tempo não deixa de ser compreensível. Cara, eu tenho um ponto pra fazer em relação a esse negócio de empatia, mas eu acho que eu criei mais pra... É porque eu me esqueci a outra parte do argumento. Mas eu acho que ia mais pra essa parte pra esse lado. Ia mais pra esse lado desse aspecto de... Somos todos iguais, somos seres humanos. Isso não quer dizer que a gente tem que viver em paz. Isso não traz como única implicação a necessidade de cooperação, a necessidade de trégua, de tentativa de compreensão. Eu falei compreensão já, né? Duas vezes, inclusive. Sei lá. Ética, amor, tolerância. Não. Não mesmo. Inclusive, o fato de que outra tribo ou outra cultura seja parecida demais comigo pode me fazer ser ainda mais brutal com eles do que se eles fossem diferentes. Porque é tudo gente. E eu sei que eu sou capaz. Então eu vou dar mole pra aquele? Eu vou dar mole? Não, não vou. Eu vou ser ainda mais inclemente. Eu vou ser ainda mais cruel. Então, tipo, somos todos seres humanos, grande bosta, sabe? Grande porra. O que é que isso quer dizer? O que é que você quer dizer com isso? Desenvolva, porque isso aí é nada. Isso é um arroto. Isso é um arroto mental. Isso não quer dizer nada, isso é um jargão. Nem tu sabe o que é que tu tá falando quando diz isso. Ei, somos todos iguais, somos todos seres humanos. E aí, e daí? Eu tenho espelho em casa, sabia? Eu tenho espelho em casa. O que isso quer dizer? Então, assim, se você tivesse tido o azar ou infeliz acaso de ser um filho, homem, né? Tem que frisar homem, uma mulher casada, vamos lá, uma mulher casada, cananeia, nessa época, que pena. Deus estaria contra você. Inclusive contra as pessoas nem tão particularmente brutais, mas que faziam parte daquela cultura dos cananeus. Que pena. Só lamento. Deus lá, só lamento. Eu com E maiúsculo, eu só lamento para os cananeus. E facilmente podia ser você. Facilmente podia ser você. E por que não seria? O que é que você tem de especial? Absolutamente nada. Você teve a circunstância ou a misericórdia divina, de repente, de não ter nascido naquela época. E de não ser um deles. Tipo, dá pra entender quando a gente faz esse exercício filosófico, porque isso é filosófico, não é só mental, não é só mítico, não é só bíblico, é religioso, não, isso é filosófico. Porque dá pra você entender um pouco, mais ou menos, de como deve ser a maneira como Deus enxerga os seres humanos. Realmente como vermes, tipo, eles são tão indistinguíveis uns dos outros que eles precisam de também misericórdia e paciência para serem minimamente significativos. Tipo, esse povo aqui, bárbaro, eu tenho meu povo bárbaro, porque os hebreus eram também bárbaros e sabiam ser cruéis. É tanto que Deus usava outras tribos para puni-los quando eles eram assim. Mas eu tenho o meu povinho bárbaro e eu vou usar o meu povinho bárbaro para exterminar esses aqui. E qual é a única coisa que separa esse povinho bárbaro, que é o meu povo escolhido, e esse daqui? É que esse daqui é meu.
É por isso que eles não vão ser genocidados. Por isso. Então eu vou lá e... Nem dá pra censurar quando tá assim Deus, porque se Deus é Deus, então... Como é que eu vou exigir que ele seja menos do que ele é? Isso é... Tem nem adjetivo para compreendê-lo, não é? Então isso gera indignação e um medo e um choque. E sei lá, uma crise existencial. Mas também gera um não sei o que. Gera um... A minha opinião importa o que nisso? Qual é o julgamento que eu posso jogar em cima disso? Que eu posso lançar sobre isso? Que eu posso tentar usar pra bater o martelo sobre isso? Não dá pra bater o martelo sobre isso. Ainda que seja chocante. Porque, tipo, sei lá, Deus quis fazer isso, né? Deus quis genocizar todo o povo, menos as novinhas virgens. Ele quis matar criança, idoso e mulher. Ele quis. Então... E tinha razões bem pragmáticas para isso, porque ele não queria contaminar a cultura dos hebreus, né, a fé nele. Se ele permitisse uma junção dessas duas culturas, né, uma integração desses povos, isso iria acabar deformando a cultura, deformando a fé, deformando o verdadeiro culto a ele. Isso é mais importante do que idosos e mulheres, enfim. Tipo, para um cristão, para um crente, seja ele muçulmano, judeu ou... Enfim, você até entra naquele troço que eu falei num vídeo sobre... Acho que foi Jesus Errou, que eu comentava uma fala do Malafaia. Era um documentário, na verdade, que o Malafaia falava. Mas, tipo, nessas religiões abraâmicas, a coisa que mais importa não é a vida humana ou a dignidade humana, é a salvação e a devoção. Tipo, não são religiões humanistas, são religiões teocêntricas, pelo menos se exercidas em seu fundamental. Não em seu fundamentalismo, mas em seu fundamental. Tipo, são religiões e que se você for muito extremista pode dar merda. Enfim, se você é realmente crente e você é subscrito a alguma dessas crenças, você é minimamente fundamentalista. Porque tem alguma coisa em comum nessas três religiões que não se encaixa em qualquer tipo de secularização. Não dá pra conciliar. Eu até falei isso no vídeo de Jesus Errou. Tipo, nesse próprio vídeo que eu tô comentando aqui, que eu usei pra gravar esse vídeo, acho que eu vou colocar a descrição desse react do Iago na descrição desse vídeo. Eu vou colocar o link, quer dizer, na descrição desse vídeo. Mas, tipo, o fato do Iago, que é um crente, e eu não julgo ele por isso, o fato dele defender um troço desse e compreender, ser tão compreensivo, sabe? Então, dá pra ver que aquilo ali mexe com ele, mas é um troço que ele entende, que ele... Vamos lá, não vou falar por ele, porque eu não estou na cabeça dele, eu não vivo tudo. Mas é um troço que, assim, dá pra você argumentar teologicamente, dá pra você encaixar esse acontecimento com o resto do Antigo e junto ao Novo Testamento. Não é um negócio de você bipartir a Bíblia, de você romper, de você cortar, de você opor a Bíblia entre Deus do Antigo Testamento e o Jesus bonzinho. Não é assim, não é isso o que os cristãos fazem, os bons cristãos fazem. Nem o Iago faz isso. Ele tem uma ele tem uma teologia que se sustenta. Ele é protestante, é crente, né? Eu não me lembro qual é a denominação dele. Mas enfim, ele consegue articular muito bem isso, né? É um cara muito crânio. Mas, sei lá, a calma, a serenidade com que ele fala sobre isso não deixa de me chocar. De longe, não como o troço em si, né? Não como o genocídio em si. Mas sei lá, cara. Sei lá. Tipo, tem tantos pontos que eu podia fazer sobre isso. E muitos deles se anulam. Eu tô bugando aqui. Eu tô tentando pensar como eu articularia cada um deles, mas não vou conseguir. Pra isso eu preciso de um roteiro e não tô afim de fazer. Sabe? É um troço tão... Enfim, eu vou... Tem 4 minutos. Eu vou parar o vídeo aqui porque não vou fazer mais nenhum sentido. Não é nenhum troço que me buga, é que isso aqui não funciona. É uma daquelas situações em que isto daqui não funciona. É um daqueles casos em que a minha ligação disso daqui com isso daqui não funciona. Não presta. Pra isso eu preciso de papel. Eu preciso de papel.
Enfim, é isso. Deus vult. Inte.